E um dos principais argumentos dos adversários de um setor, não interessa, interessa a história, reflexo de uma mentalidade significativa, era assim: já perderam. Então porquê é que já perderam? Nem para a lista conseguiram arranjar homens que chegassem. E se nós estamos a lutar por uma sociedade justa e igual em tudo, devemos tentar apostar na educação dos mais jovens. Mas são educados pelos mais velhos que ainda não têm essa mentalidade. Pois, essa é que é uma grande barreira. Essa é que é uma grande barreira. Olá, boa tarde. O meu nome é Ana Cardoso, eu sou psicóloga, tenho 39 anos e já fui, neste momento não estou a dar qualquer tipo de formação, mas também já dei formação nesta área da igualdade de género. Olá, eu sou o João Azeredo, tenho 17 anos e neste momento sou estudante. Olá, eu sou o Manuel Cardoso, professor do ensino secundário reformado, e façam as contas, tem a ver com a conversa que vamos ter assim no ano da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi muito boa, tendo em conta que Baião é um meio mais interior, não é? Eu trabalhei maioritariamente com mulheres, portanto era um público entre os 22, 23 anos até aos 50, mais ou menos, maioritariamente licenciados e com algum conhecimento dos conceitos, dos termos, e com algum conhecimento desta temática, no fundo, o que foi muito bom também no desenvolvimento da formação, porque permitiu-nos abordar as temáticas de uma forma também mais desconstruída, mais dinâmica. Desde logo, a motivação que houve para a formação. Se houve formação é porque isso é um dos contributos para, enfim, se ultrapassarem questões de desigualdade de género, não é? Porque a formação é uma das componentes fundamentais. De resto, nós falamos muito na legislação, não é? Há que adequar as leis no sentido de promover a igualdade de género. E penso que no setor das leis haverá com certeza muita coisa a aperfeiçoar e até inovar, a acrescentar, mas mais importante será, de facto, criar condições para a lei ser aplicada, porque acho que estamos muito avançados nesse setor. Há depois outro componente que é a formação, a educação. Sim. E isso ao nível da família, ao nível da escola, ao nível da formação profissional, por isso é uma iniciativa que eu acho muito interessante. De resto, quando me convidaram para esta conversa, aderi imediatamente, porque penso que é um tema de natureza civilizacional, é importantíssimo, é um dos temas fundamentais. E, portanto, a formação, para mim, para além das leis, a formação, digamos, tudo contribui para uma mudança de mentalidades, que é a questão das mentalidades. Há um subconsciente coletivo de uma sociedade patriarcal, que é preciso ver toda a história. Exatamente. E eu posso dar aqui um testemunho, penso que até o contributo melhor que posso dar da minha experiência, não é? Porque quando falamos de desigualdade no sentido de desigualdade na família, na profissão, desigualdade salarial, desigualdade no poder em todos os aspectos. Exatamente. No poder económico, no poder político. E, portanto, eu queria contar aqui uma história real que se passou justamente logo nas primeiras eleições para o poder local, para aqui, para Baião. Uma história interessante, real. Nós temos em Baião já um conjunto de mandatos a seguir ao 25 de Abril, às eleições locais, e temos apenas, 4 presidentes de junta em todos esses mandatos, em todas as 20 freguesias, que eram 20 freguesias. 4 presidentes de junta, não sei se haverá mais uma quinta, pelas minhas contas são 4. Tivemos uma presidente de Câmara, e neste momento temos, no Executivo Municipal, temos 2 vereadoras, no conjunto de 7, não é? E, portanto, isto é significativo. Mas nas primeiras eleições, relacionado com isto,
com a importância da liderança. Quanto mais mulheres tivermos também em liderança, isso é contrariar a tal sociedade patriarcal, que dominava todos os aspectos da vida. E então, nas primeiras eleições, o candidato, para não estar aqui a falar em forças políticas, não interessa, interessa a história real, o candidato que acabou por ganhar as eleições e ser o primeiro Presidente de Câmara depois do 25 de Abril, as eleições livres, depois da Constituição, o primeiro candidato dirigiu-se a uma mulher, por circunstância à minha esposa, e disse a uma mulher e disse-lhe assim: olha, nós queremos ter uma mulher na lista. Queremos ter uma mulher na lista. Temos de ter uma mulher. Portanto, isso também funciona como uma homenagem que já não está entre nós, esse Presidente de Câmara. Queremos ter uma mulher na lista. Temos de ter mulheres. E a minha mulher disse-lhe: olha, eu não sou daqui, porque ela não era de cá do Conselho, não sou daqui, e além disso, enfim, realmente posso comprometer um bocado a instituição. E ele respondeu: não, a senhora não é daqui, mas na prática reside aqui, casou aqui e conhece melhor do que ninguém o Conselho, porque as funções que desempenhava conhecia o Conselho muito bem. E, portanto, conhece muito bem o Conselho e, de resto, a instituição não é comprometida, que as pessoas, na sua vida pessoal, profissional, são livres. Mal era que não fossem livres. E, portanto, ele disse: não quero ser. Não, tem de ser. Tem de ser, tem muita força. E ela disse: pronto, então já bem. Meta-me lá para o fundo da lista. Mas uma condição: ou apenas ponho outra. Mas não há problema nenhum, eu arranjo outra. E arranjou outra. E um dos principais argumentos dos adversários de um setor, não interessa, interessa a história, reflexo de uma mentalidade significativo, era assim: já perderam. Então porquê é que já perderam? Nem para a lista conseguiram arranjar homens que chegassem, nem para a lista. E portanto está a perder. A desvalorização da mulher, não é? O que significava ter mulheres era sinal de ter pessoas que não interessam. Exato. E portanto eu acho que isto significa, hoje ainda temos muito, já se evoluiu muito, Já. não é? Muito. Felizmente. Mas ainda temos muito a percorrer. Mas ainda temos algum Muito a caminho pela percorrer, frente não também. é? Muito a percorrer. Quem é que responde? Posso dizer qualquer coisa, já falei muito. É assim, eu posso dar um ponto de vista do que eu acho dos dias de hoje. Não há motivos lógicos para haver desigualdade de género em todas, seja em casa, seja no emprego, seja a nível profissional, seja em todas as vertentes. Portanto, eu acho que sim, que a igualdade de género é uma preocupação para os homens. Também, assim, já tinha conhecimento que a maior taxa de suicídio é nos homens e, sim, há sempre essa coisa que se diz que é: os homens não choram, os homens têm que ser fortes, mas lá está, isso vai contra a igualdade, porque os homens têm todo o direito de chorar, são pessoas, são seres humanos. E eu acho que continuam a existir muitos estereótipos e muitas diferenças na educação de meninas e meninos. E muitas das vezes inconscientemente. E nós dizemos isso muitas vezes. Eu lembro-me de alguns exemplos que nós utilizávamos muito e que ainda hoje ouvimos muitas vezes, não é? Quando a gente diz a um menino: parece uma menina a correr, portanto, isto tem alguma carga negativa, não é? E está a diminuir, lá está, mais uma vez, as meninas, porque as meninas não sabem correr, não é? Ou então, não chores que os meninos não choram. Parece uma menina a chorar. Ou parece as meninas a chorar, lá está, nós associamos sempre esta parte mais emotiva às meninas, às mulheres, e permitimos que elas se expressem dessa forma e nunca permitimos tanto que os rapazes tenham esse género de comportamentos, mesmo desde pequeninos. E mesmo em termos de educação, acho que eu até acredito que mesmo em manuais escolares, e obviamente as coisas estão muito diferentes, mas há pequenas coisas que ainda são evidenciadas nesse sentido. E esta história do homem não chora, porque o homem é que comanda, o homem é que lidera, o homem é que é o chefe de família, o cabeça de casal, e portanto o homem não chora.
As mulheres podem É chorar. o papel que se espera dele, não E a é? ideia de que a mulher está reservada às tarefas. Isso continua ainda Exato. muito. Já há muitos jovens que repartem as tarefas em casa, porque há a dimensão da vida familiar Claro. em casa. Sim. Outra ideia que tem a ver com um avanço que foi muito discutido, pela questão da liderança, foi a questão das cotas do ponto de vista político. Sim. E algumas mulheres reagiram negativamente e disseram: nós queremos ir, mas pelo nosso mérito, não é porque há uma lei. Mas também é verdade que se não fossem as cotas não tínhamos tantas mulheres, e a verdade é esta. Exatamente. Uma força política qualquer, mal- seja ela é qual um mal for, necessário. mesmo sendo as cotas, não vai escolher as piores, vai escolher as que pensa que são melhores. Claro. E, portanto, o problema das cotas levou, apesar de tudo, um avanço. Do meu ponto de vista, esse foi um problema muito discutido a nível nacional, Sim. como sabem. E, portanto, há aqui todo Mas às um vezes conjunto. quando as pessoas não tomam a iniciativa por elas é preciso que a forçar lei dê um bocadinho. empurrãozinho, não Forçar é? um bocadinho. Portanto, agora as pessoas devem ter pelo menos X, ou de, enfim, um sim ou um não, tudo isso. Isto acho que ajudou um bocado, apesar de tudo, continuamos a ter, no ensino superior, por exemplo, já é Sim. um bocadinho diferente. No ponto de vista salarial, no oficial, no público, tudo que é público, é evidente que para as mesmas funções, obrigatoriamente tem de ter o mesmo salário. Mas no privado, continua a haver muitos casos de, para a mesma função, para a mesma tarefa, só porque a mulher recebe um salário diferente, não é? Sim. Portanto, é sempre aquela ideia No que o ensino homem... superior continuamos a ter, eu acho, não é? Continuamos a ter aqui também alguma disparidade no acesso a determinadas áreas. Sim. Mas lá está, não sei se é uma questão. Também Mas se é em uma termos questão globais de cultural. frequência, há mais mulheres do que Sim, homens, sim, não é? sim. Mas, por exemplo, nas áreas das TICs, Sim, nas sim. áreas das engenharias, nas Pois, áreas. são profissões mais Acabam, masculinas, exato, mais- não é? Acabam por ser, e não é por não sermos eventualmente boas nessas áreas também, mas também é um bocadinho, lá está, fruto da educação, da parte cultural. Pronto, e Que há depois- 50 anos, uma mulher ir para médica, para qualquer função, enfim, mas ir para médica era um escândalo. Nós temos em Baião outra coisa curiosa, que isso é significativo. A primeira médica a fazer parte, a ir para um navio e viver ali dentro de um conjunto, num ambiente só de homens, a primeira médica a ir para um navio, para a Marinha Mercante, foi uma médica de Baião, daqui da freguesia da Teixeira, da freguesia mais alta daqui da região. Foi uma médica. O que é que vocês têm a dizer a isto? Eu acho que é sempre questionável, não é? Mas é mais difícil mudar questões culturais, não é? E nós conseguimos perceber isso na nossa evolução e conseguimos perceber isso em muitas outras culturas, fora daqui, de Portugal e da Europa, em que se continuam a praticar atos de muita violência contra as mulheres e como nós costumamos dizer, não vamos conseguir mudar o mundo, não é? E realmente estas questões culturais são difíceis de mudar e eu acho que estão ligadas às questões de género, estão ligadas no decorrer dos tempos, não é? Mas do Irão, assassinar mulheres, não é? Sem motivo aparente. Temos muitas questões relacionadas ao acesso à educação, à liberdade sobre o próprio corpo, por exemplo, não é? Questões, portanto, em que não são livres de escolher o casamento ou com quem querem casar, ou questões relacionadas com a mutilação genital feminina, por exemplo. São pessoas que não têm qualquer escolha sobre o seu corpo e portanto, não têm qualquer poder de decisão sobre o seu corpo, pronto, neste caso. Questões de acesso à educação, que sabemos que não existem em muitos sítios. Tantas outras coisas, não é? Em vários domínios vemos que as mulheres ainda não podem aceder a uma série de coisas na parte social e na vida pública, não é? Sim, em tudo isto há de facto
uma questão de fundo que é cultural, que é uma questão de filosofia, de vida, de valores. E por isso, por exemplo, quando se discute a questão da educação, porque é pela educação que vamos lá também, a educação na família, a educação na escola, as crianças passam a maior parte do tempo na escola, são influenciadas em primeiro lugar pelos pais, pelo ambiente familiar, e o que nós vemos muitas vezes, infelizmente, quando se discute o problema do ensino e da escola, discutem-se problemas extremamente importantes, muito importantes, todos são importantes, mas vemos muito pouco a discussão da pedagogia, dos conteúdos e deste conteúdo, concretamente. Quer dizer, não vemos dos currículos, os currículos oficiais, os currículos explícitos e os currículos ocultos, que estão lá subliminares. Não se discute muito isto. Esta questão dos valores, de uma ética mínima que tem a ver com os direitos humanos em geral e concretamente neste caso, não é? É uma questão fundamental. Estudar a história não é estudar o passado por uma questão de curiosidade. Estudar as civilizações, estudar as religiões. A religião tem aqui um aspecto fundamental, porque muitas razões da discriminação da mulher têm origem religiosa. Isso é péssimo. Mas em contrapartida também é verdade que algumas religiões contribuíram para a libertação da mulher. Por exemplo, digamos, quando o próprio Cristo, que era acompanhado de mulheres, poucas vezes se refere a isso. As testemunhas dele, em primeiro lugar, foram mulheres. No próprios evangelhos, mais tarde, quando Jesus Cristo fez a multiplicação, deu de comer a uma multidão com 2 peixes e não sei quantos pães, quer dizer, estavam não sei quantos homens que mataram a fome, não contando as mulheres e as crianças. Está lá escrito assim. No entanto, São Paulo, que veio para a Grécia, disse: a partir de agora não há escravos nem senhores. Aquilo que eu venho dizer, que eu venho transmitir, não tem a ver só com a religião, é uma questão civilizacional de valores. O que eu venho transmitir é que não há daqui para o futuro nem escravo nem senhor, nem grego nem judeu, nem homem nem mulher, nem homem nem mulher. Isto foi uma palavra fundamental da sua mensagem. E, portanto, na Grécia, em que as mulheres não eram consideradas, havia já as assembleias, mas eram os homens. Vamos à história, os líderes eram todos homens. O ano passado, eu não sei os números, mas foi muito falado e fiquei com esse número. Os números saem de 3 em 3 meses, não é? E em outubro já havia mais, isto é apenas o que se sabe, o que é participado aos tribunais, à polícia, já havia mais de 20 mulheres, mesmo num país tão pequenino como nós, assassinadas pelos maridos ou pelos companheiros. E, portanto, é um problema fundamental, não é uma questão de estarmos aqui a discutir não é? Sim, é uma questão que está relacionada com o género, maioritariamente. Exatamente. É por uma ser questão mulher ideológica, religiosa, cultural, filosófica, de mentalidade. Quando dizemos de mentalidade, estamos a falar de cultura, não é? Muitas vezes pensamos que a cultura é uma coisa fixa, tem de se respeitar. Não, a cultura é algo dinâmico e o que interessa é realmente respeitar os direitos humanos, progredirmos nas condições efetivas de se respeitarem na prática, não é? Este Papa, este Papa é pelas medidas que tem tomado em diversos setores, muita gente diz que ele está louco e diz que é um anticristo, que é herético e que deve sair e tal. Muita gente dentro da própria instituição da Igreja. Mas, e, portanto, isso é um problema que eu penso que demorará muito a chegar lá, mas ele tem feito um trabalho muito grande dentro da organização, da hierarquia, do ponto de vista do Vaticano. Havia comissões que eram exclusivamente de homens e neste momento a maioria são mulheres, e ele faz questão disso. E há lá, digamos, aquelas comissões dos diversos setores, de responsabilidade sobre isto, sobre aquilo. Ele fez questão, em alguns casos são quase mulheres, só mulheres, e ele faz, por isso é que ele é muito criticado, mas vai fazendo o seu caminho, porque é uma instituição com muito peso, enfim, com muita tradição, e ele próprio é criticado, não é? Fortemente, mas vai fazendo, não é? Porque não é tão conservador e depois há sempre adeptos. A questão, por exemplo, que ele disse, é fundamental, as mães solteiras. Ele disse, o padre não pode, e foi muito violento na linguagem, o padre não pode recusar o batismo a uma criança só porque a mãe é solteira, porque a criança não tem mãe solteira nem mãe casada, a criança tem mãe, e a criança tem mãe, uma mãe não é solteira nem casada, é mãe. E ele disse isto com muita força, com muita vivacidade.
porque era a tradição. É mais solteira, não é? E de facto as mulheres há uns anos atrás, não é, não tinham grande autoridade para nada. Portanto, também nem sequer podiam pensar muito, que não lhes era... Sim, também não era concedido a liberdade de pensamento e de expressão e de lá está. E pronto, porque havia, quer dizer, havia consequências. Havia consequências públicas, físicas, não é? Sei lá, recordo-me de ler que há alguns anos atrás as mulheres que tinham algum tipo de opinião divergente ou que até tinham alguns conhecimentos um bocadinho maiores ou em determinadas áreas eram as bruxas, não é? Eram as bruxas e portanto tinham que ser aniquiladas porque têm praça pública, se fosse preciso, porque já sabiam mais do que o que deviam. E, portanto, ou por medo, ou por... eu acho que elas próprias se mantinham na sua insignificância, digamos assim, porque as consequências eram más. E não lhes permitia este lutar contra a parte cultural tão enraizada, não é? Lá está, voltamos à questão cultural, do ponto de vista da mulher, mãe é uma grande coisa. Ser mãe, não há dúvida que é uma coisa extraordinária. Mas realmente voltamos àquela ideia. A mulher, mãe, é que tem de ficar em casa para cuidar dos filhos. E um dos saltos grandes que se deu na liberdade da mulher, na emancipação da mulher, foi até por uma razão má, mas resultou num efeito positivo, que foi a seguir à maior catástrofe que tivemos antes desta pandemia, que foi a Segunda Grande Guerra Mundial. Os homens foram para a guerra e era preciso trabalhar nas fábricas, as mulheres foram para as fábricas. Sim. E, portanto, criou-se aí afinal nós podemos trabalhar, nós fazemos funcionar as máquinas, nós fazemos funcionar a economia, porque senão o país parava, nem a guerra funcionava. E, portanto, foi uma libertação. E, portanto, também veio aí como é que vamos proteger a maternidade. Há que conciliar a maternidade com o trabalho, sim, com uma vida fora de casa. Não é? Portanto, estas vertentes acho que são muito importantes e têm-se evoluído muito do ponto de vista da legislação. Do ponto de vista da prática, continuamos. Há muito a percorrer ainda nessa partilha de responsabilidades. Não é? Sim, é um facto. Eu, pela minha experiência, felizmente, claro, está a correr muito bem, ainda que esteja muito acima da média, claro, temos aqui um da média do primeiro filho, não é? Portanto, já estou um bocadinho avançada na idade e pronto, mas a minha experiência tem sido positiva e felizmente, tanto na minha vida familiar e conjugal e na minha vida profissional, tem sido, portanto, não tenho sentido qualquer tipo de discriminação, não tenho sentido... Portanto, eu estou com quase 8 meses, não me parece muito, mas... E continuo a trabalhar. Pronto, entretanto, agora se calhar vou descansar um bocadinho também, mas não sinto, não tenho sentido, de facto, qualquer tipo de discriminação. Mas sim, por exemplo, o João estava a falar nas questões dos atendimentos prioritários e assim... eu às vezes acho que ainda não é muito bem visto e lá está, é outro mal necessário, não é? É preciso haver uma lei porque muitas vezes não há o bom senso. Pronto. E obviamente nós, enquanto grávidas, também temos que ter algum bom senso no aproveitamento das situações, não é? Também não... Acho que às vezes vai muito também de cada pessoa, da nossa maneira de ser e estar perante a vida também, não é? Pronto. Por falar nisso, há pouco falaram aí na questão genética. Não é? Na questão genética. Durante muito tempo, em determinados setores, e ainda hoje acontece em algumas sociedades, pretendeu-se justificar a minoridade da mulher por questões de natureza genética, como de resto algumas questões de racismo, em alguns momentos e em algumas sociedades, a mulher é, assim como determinadas raças são inferiores, e nós sabemos que isso já justificou genocídios, porque são inferiores, há que eliminar,
também a mulher era considerada geneticamente inferior, por isso mesmo não destinada a liderança, a determinadas funções e tudo isso. A questão genética serviu muitas vezes para justificar isso. Eu, a propósito dessa questão do índice de mortalidade, eu ouvi também, não sei se foi na semana passada já, eu acompanho a CIG, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, e eles também têm feito agora uns podcasts. E achei muito engraçado ficou-me, pronto, uma comparação, não é bem uma comparação, pronto, mas que fizeram, e foi a propósito precisamente portanto, a mulher tem uma taxa de um índice de mortalidade, não é? Vive mais, ou de longevidade, talvez, seja isso, maior. E no seguimento dessa conversa surgiu lá uma conversa interessante, que era a maior parte das palavras no plural, a maior parte das palavras portuguesas no plural derivam da palavra singular do masculino. Pronto, e então os exemplos dados, nós temos um pai e uma mãe, no plural é os pais, o irmão e a irmã são os irmãos, e a única palavra, os filhos, e a única palavra que se mantém no feminino são os avós, que é o plural da palavra feminina. E eu achei engraçado, talvez também no seguimento desta questão da longevidade, não é? Pronto, por acaso achei, nunca tinha pensado nisso, pronto. E achei um facto curioso. Que já é uma tentativa em muitas comunicações mais oficiais, ou até nos manuais escolares e isso, de fazer este tratamento desta distinção do masculino e do feminino, e eu acho que em determinadas que faz sentido em determinadas situações haver essa adaptação, sim, porque muitas das vezes temos um público maioritariamente feminino e continuamos sempre a utilizar o masculino para nos dirigirmos a elas, não é? E portanto acho que é uma cordialidade, acho que é quer dizer, e acho que é dirigirmos a quem está à nossa frente, não é? Pronto, é um bocado isso, é adaptarmos-nos a quem está. Pronto. Obviamente que não é fácil nós também adaptarmos a nossa linguagem de há muitos anos, porque não é, porque também está um bocadinho enraizada. Eu penso que não é fácil, e há situações em que, sim, a linguagem é reflexo também, em alguns casos, desta mentalidade, desta cultura, mas também há situações em que, como digo, não é a questão principal. Por um lado é reflexo, e há situações em que se põe o acento nisso, quer dizer, tradicionalmente, a fazer um discurso perante uma audiência, tanto vale dizer, meus senhores, enfim, são minhas senhoras, meus senhores, tradicionalmente se dizia, até se punham as mulheres primeiro, não é? Era das normas, da retórica, enfim, de uma mensagem, dizer, minhas senhoras, meus senhores. Penso que não é isso o mais importante. De facto, é um reflexo. E aquilo que se puder mudar, deve-se mudar. De facto, isso eu estou a falar para um público maioritariamente feminino. Agora, às vezes criamos situações em que nem sabemos qual será. Quer dizer, não falamos nas senhoras, mas também não falamos nos homens. Então, como é que vamos encontrar aqui uma solução? É o grande problema de se chamar Senhora Presidente ou Senhora Presidenta, não é? Sim. É uma questão que vai evoluindo naturalmente. Às tantas, se chamaremos Senhora Presidenta daqui a uns anos, mas não é esse o problema número 1, não é? Na gramática, substantivos comum de dois, não é? Mas não é só como disse, não é só no caso do género humano, é no caso dos animais, fruto de muitas questões de natureza cultural, que não têm apenas a ver com isto, com este reflexo. É como digo, quer dizer, nós até somos uma linguagem em Portugal mais feminina, porque, como digo, nós vemos uma raposa e pode ser um raposo, mas eu vi uma raposa, não é? Uma raposa, na França eles veem um raposo. E lá está, desde a história, desde a antiguidade, que sempre se focou na igualdade de género entre mulher, homem, só até agora esses têm sido géneros reconhecidos. Mas lá está, como referiu, Nova Iorque legalizou mais 30 géneros diferentes. Porque isto lá está, também tem vindo a crescer um bocado com a liberdade de expressão, a liberdade que cada um tem de se sentir melhor consigo mesmo, de lutar pelos seus direitos, não é?
Mas acho que sim, já que damos o direito e o reconhecimento de outros géneros para além de homem e mulher, também acho que devemos incluir as pessoas que não se identifiquem nem com homem ou mulher, não é? Porque devemos incluir essas pessoas também na equação, digamos assim. E aquilo que se vai começar a verificar, reflexo da nossa cultura e da nossa sociedade, é que a desigualdade de género vai começar a ser canalizada para estes géneros diferentes também, como já sabemos que também já são pessoas que sofrem de muitos preconceitos, não é? E já não chega o que sofrem interiormente e pessoalmente, porque são pessoas que naturalmente se sentem um pouco desenquadradas, não é? Estão à procura do caminho delas e vão sofrer, mais uma vez, esta desigualdade por parte da sociedade também, que ainda não está formatada, ainda não está preparada para aceitar estas diferenças. E também acho que não está preparada porque são temas que ainda não são muito falados, ainda não são muito abordados e às vezes não são bem explicados às pessoas. As pessoas muitas das vezes focam-se na excentricidade ou e não veem um todo como um ser humano, como uma pessoa que está ali e que é isso muitas das vezes que eu tento perceber. É o que é que aquela pessoa sente, não é? O que é que aquela pessoa sente, porque é que ela não se sente igual, o que é que isso, ou em que medida é que isso a faz sofrer, e em que medida é que isso vai atrapalhar o desenvolvimento dela e toda a adaptação dela ao resto do mundo, que não está claramente preparado para os receber, não é? Ou a receber. Nós temos de estar atentos, bem, ao problema do outro. Claro. E há, de facto, esse problema do sofrimento, não é? Há papéis que a sociedade exige de nós e há determinadas... E nós não temos que ser obrigados a cumprir com esses papéis, com essas funções, com essas, não é? Claro. A questão da gravidez na mulher, por exemplo, não é obrigatório que uma mulher queira ser mãe e não tem que ser, discriminada por causa disso, nem tem que ser... Só é mãe se quiser. E que a faça feliz, não é? Portanto, sim, não tem... Lá está. A história é muito importante. Estudar a história não é uma questão de memória, de arquivo, para explicar determinadas coisas. Quer dizer, houve alturas, em várias civilizações, em várias religiões, em que uma mulher que não tinha filhos é porque era pecadora, porque ali há algum mal, não é? E era uma pessoa condenada, e as pessoas lutavam imenso. Hoje as mães lutam porque se querem. Porque querem, já não é porque é condenada se não tiver filhos. Mas houve tempos em que uma mulher que não tinha filhos é porque alguma coisa estava mal. E era uma pessoa arredia, posta à margem. Exatamente. Não é? Portanto, é muito importante estudar estas questões. Não é? E eu acho que mesmo ainda hoje se questiona talvez de uma forma um bocadinho mais camuflada, mas ainda há muito essa... Eu acho que ainda há um bocadinho esse apontar de dedo, quando uma mulher não tem filhos, ou principalmente quando é por opção de não os ter, não é? Porque é menos mulher, porque ser mãe é que é ser mulher. E não é? Quer dizer, pronto, independentemente do nosso papel, lá está, nós não vamos ser mais mulheres por sermos mães, nós vamos ser mães. Claro. É assim, eu que ainda sou jovem e só tenho o futuro na minha cabeça, não é? O principal ponto que se deve focar aqui é na educação do pessoal mais jovem, não é? Primeiro, porque esses é que vão ser a nossa geração do futuro, não é? Vão ser os trabalhadores do futuro, ou seja, vai ser a sociedade do futuro, e se nós estamos a lutar por uma sociedade justa e igual em tudo, devemos tentar apostar na educação dos mais jovens. Mas são educados pelos mais velhos que ainda não têm essa mentalidade. Pois, essa é que é uma grande barreira. Essa é que é uma grande barreira. Por exemplo, nas escolas, eu falo por experiência, quando temos de fazer geralmente sempre um projeto de cidadania,
E logo dos primeiros temas que se pensa logo e é abordado é a igualdade de género. A questão do debate sobre estas questões, não é? Como disse, debatemos, na educação debatemos tudo menos estas questões. Ou pelo menos na dimensão que devia ser, não é? Discutem-se questões institucionais, de regulamentos, pronto, e muito bem, e de salários, Sim, tudo sim. isso, muito bem. Também são muito importantes. É fundamental. Mas isto discute-se muito pouco. Não é? Tudo que tem a ver com a educação para a dignidade da pessoa humana, para os direitos humanos e para estas questões, não é? Para o futuro, para os jovens. E os jovens devem ser cada vez mais ouvidos e valorizar a participação dos jovens. E promover a participação dos adultos, que são realmente aqueles que formam permanentemente. É uma questão de persistência, não é? Sim.